Boa noite, gente. Boa noite aos que estão chegando. Boa noite, pessoal. Estão me escutando direitinho para a gente poder começar? Ah, ótimo. Lúcia já deu boa noite aí, então. Tá escutando, né, Lúcia? Tá tudo ok com o áudio, gente? Só me deu o feedback aí no. Pronto, tá ótimo. Pessoal, boa noite. Que continuem tendo um excelente domingo. Um domingo próximo ao Natal, não é isso? Então nós estamos bem pertinho da festa maior do ano, ok? E a nossa palestra virtual de hoje vai ser sobre o significado do Natal para os espíritas. Nada do que... Oi, Nayara, minha prima, tá assistindo. Tá. Minha mãe Marisete também está assistindo. Então, a nossa live de hoje está com uma plateia maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E muito mais justo, né, a gente falar sobre o significado do Natal para nós, né? Para que nós que atuamos no movimento espírita, nós que nos dizemos espíritas, não é verdade? E aí, para começar a nossa reflexão de hoje, a gente vai fazer uma leitura de uma precezinha, certo? E ela se diz assim: importância, de Emmanuel. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto o que somos. Vale o que nós realizamos, com aquilo que possuímos, e acima de tudo, importa o que fazemos de nós, né? Então, Emmanuel, ele traz uma reflexão que está muito mais para o âmbito da autoanálise, da autorreflexão, não é isso? Então, o que é que nós fazemos da nossa vida e o que é que nós fazemos de nós próprios, não é isso? O que é que nós fazemos com o nosso tempo livre, o que nós fazemos com o nosso tempo de trabalho, qual é o tipo de trabalho que nós realizamos e principalmente a forma fazer esse trabalho da melhor forma possível, né? Então, acima de tudo, fiquemos de olho no que fazemos de nós mesmos, né? Para além, assim como também aquilo que nós realizamos. Então, pessoal, como eu tô sozinha hoje, talvez apareça alguma pergunta e eu não pegue na hora, mas vocês podem repetir ao final, quando a gente tiver, certo? Começando as nossas reflexões finais, certo? Então, para darmos início ao nosso encontro, a nossa palestra virtual, o significado do Natal para os espíritas, nós temos um roteiro em que nós vamos situar o que significa, de fato, o momento do Natal e falando do momento per si. Quem foi Maria e José, quem foi Jesus, o porquê da manjedoura, o porquê dos pastores, o porquê dos magos, o que é que nós temos dos judeus até hoje, o que é que os judeus ainda, e a cultura do povo judeu e a rejeição a ter Jesus Cristo como o seu, de fato, Messias, o Messias que tantos eles esperavam, o que é que nós temos de judeus dentro de nós, né, em relação a esse comportamento. E aí nós fechamos com uma oração dizendo: que bom, Jesus, que viestes até nós, não é isso? Então, para nós começarmos com algumas palavras iniciais, né? Então, no pensamento de todos, é muito comum no imaginário social de todos, sucedem-se de novo os episódios do Natal, o nascimento de Jesus, né? Então, sempre tem na nossa cabeça Jesus e Maria saindo de Nazaré da Galileia e viajando para Belém, e Maria em grande estado, em estado avançado, né, de gravidez. E como não havia hospedagem, tem-se no nosso imaginário também, na construção histórica, né, que fizeram do momento do Natal, naquele período estava vendo o censo, né, do Império Romano e a cidade estava cheia. Então, não tinha vagas nas hospedarias daquela época. Então, restou apenas para Maria e José
dormirem no estábulo que era onde ficava os animais, e lá é nesse estábulo simples que Maria teve o seu primogênito, que chamou de Jesus, e que envolvendo em faixas, o reclinou num berço improvisado que foi chamado de manjedoura, né? Então, essa é a nossa concepção do momento do Natal e do nascimento de Jesus, né? E aí nós temos também anjos aparecem, né? Isso anunciando aos pastores. Uma estrela admirável surge no horizonte, que é a estrela de Belém, que inclusive para quem gosta de geografia, puxando a sardinha para o nosso lado, a astronomia, não é isso? A estrela de Belém, a chamada estrela de Belém, né, segundo os especialistas da área, vai ressurgir depois de amanhã. Amanhã, 21. Amanhã ela vai aparecer no céu, que na verdade é o alinhamento de Júpiter e Saturno, né? Que fica uma estrela bem robusta, né? Bem grande no céu, e que ela só aparece, esse alinhamento de Júpiter e Saturno só acontece de 800 em 800 anos. Então, vamos cuidar, né? Que daqui a 800 anos só Jesus sabe onde é que a gente vai estar. Rezar para que a gente esteja já num planeta de regeneração, né? E aí nós temos também nesse imaginário que compõe o Natal, a ideia de Natal, não é isso? Nós temos umas 3 figuras importantes que são as figuras dos magos, não é isso? E que se prostraram diante de Jesus e lhe levaram presentes, né? E aí nós vamos discutir que presentes são esses, quais foram os significados deles, né? Pela ótica da doutrina espírita. Tivemos também, ao longo da construção histórica do nascimento de Jesus, algumas objeções, né? O que são essas objeções? Que há quem diga que nem tudo aconteceu dessa forma, que não foi nessa data, né? Que há teorias que Jesus pode ter nascido até 8 anos antes da data fixada, né? Que é quando inicia-se de fato a parte. Jesus foi tão importante que ele inicia um novo calendário, né? Um novo calendário para a sociedade humana, né? E por conta disso, devido a esse intertício, né? Devido a essa diferença entre um tempo e o outro, há quem dizem que Jesus pode ter nascido até de 8 a 4 anos antes da data fixada que nós conhecemos hoje. E também dizem que essa data em específico, dia 25 de dezembro, na verdade foi fixado pelo Papa Júlio I, a partir do ano 360 da era cristã, em substituição a algumas culturas pagãs que tinham celebrações naquele determinado período do ano, né? Então, mas isso também faz parte do processo de consolidação das culturas, de consolidação das religiões, não é isso? Então, existem. E pode, inclusive, algumas objeções dizem que pode, inclusive, não ter sido em Belém, né? Que pode ter sido em uma outra comunidade, numa cidade próxima a Nazaré. Contudo, para nós, espíritas, pessoal, não importa a exatidão do local, não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano que Jesus tenha nascido. O que importa para nós espíritas é que um ser altamente evoluído, sem necessidade nenhuma de vir à Terra, veio para nos exemplificar que tipo de seres humanos nós devemos ser. É isso que nós espíritas entendemos, certo? Que, apesar dos detalhes históricos, por isso que também, para nós espíritas, não interessa a gente estar esmiuçando a vida de Jesus. Como é que foi de Jesus na infância? Qual foi aquele período dos 12 aos 30 anos, que também quase ninguém sabe da vida de Jesus? Pouco disso para a gente importa. Não que nós estejamos desmerecendo o conteúdo histórico, não é isso. Mas, para nós, o que significa de fato é que a palavra de Jesus, ou seja, a mensagem de Jesus, o motivo pelo qual ele veio à Terra, foi fixado, foi feito e reverbera, ou seja, reflete até os dias atuais, certo? Então, para nós espíritas, foi o espírito mais evoluído que chegou ao nosso planeta, e ele veio justamente no sentido de nos exemplificar
e melhorarmos a nossa conduta moral, certo? E fazendo alguns relatos sobre o Natal, né? O Natal ele é muito bem narrado, segundo os evangelistas, né? Como nós sabemos, a Bíblia é um documento que ele é dividido em Antigo e Novo Testamento, não é isso? E a Bíblia do Novo Testamento, que para nós espíritas é muito cara, né? Porque ela traz a mensagem de Jesus, ela se inicia com os evangelistas, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá em Mateus e Lucas, a gente vai encontrar os conteúdos mais completos, né, que relatam com mais detalhes o nascimento de Jesus, não é isso? Lá no Evangelho de João, a gente vai ter um tom mais simbólico, ele relata de uma forma mais simbólica, até porque quem era João, né? E também nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos também pouco cita, na verdade, Marcos quase não cita os relatos do Natal, certo? Também devemos dizer, pessoal, que muitas pesquisas e considerações também já foram feitas sobre o Natal, né? Pesquisadores de todas as religiões, de todas as áreas do planeta já se prontificaram a ver, né? Tentar detalhar, descobrir mais e criar outras óticas de análise também sobre o Natal, né? E aí, o que importa para nós é a comemoração, né, desse grande espírito que chegou à Terra, que é Jesus Cristo, certo? Então, é importante, tratando especificamente da questão da doutrinação, certo? É importante que esse ponto de vista que seja levado para a evangelização, tanto das crianças quanto das nossas palestras, não é isso? Que não importa os detalhes, importa é a mensagem do Cristo. Importa foi aquilo que ele deixou para nós, né, de mensagem, os simbolismos, os acontecimentos específicos do nascimento. Eles só são importantes se eles forem para nós, se eles tiverem motivos edificantes. E aí você vai me perguntar, como, Larissa, eu vou encontrar no próprio cenário do nascimento do Cristo, como eu vou captar dali mensagens edificantes? Para além da própria figura que era o Cristo, né, um espírito extremamente evoluído, só ele já bastava, né, de estar ali, né? Então, todos os detalhes do nascimento do Cristo foi planejado, foi programado no sentido de mostrar para a humanidade para que Jesus veio, né? Então, para a gente, o primeiro e maior significado do Natal para nós espíritas, além, né, de nós sabermos da importância desse Espírito divino que é Jesus, é a importância do amor de Deus pela humanidade, né? Então, para nós espíritas, com que compreendemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, então, quando Deus define a vinda de Jesus para a orbe, né, terrestre, para o nosso planeta Terra, significa dizer que ele ama tanto esse planeta, que ele ama tanto essas pessoas, que ele precisa enviar um grande filho seu, né, um dos espíritos, né, um dos vários espíritos altamente evoluídos no universo, para vir cumprir a sua missão de evangelização e de conscientização dessa humanidade terrestre, para que a partir dele a gente pudesse evoluir de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Se com 2000 anos a gente ainda consegue ver extremas atrocidades, se com 2000 anos a gente ainda vê baixa interpretação real da mensagem do Cristo, imagine se ele tivesse retardado um pouquinho, ou então se nem tivesse vindo. A gente com certeza ainda estaria em situações de barbáries, né? Então, a vinda do Cristo, ela significou também, pessoal, um grande progresso intelecto-moral, né, para a humanidade, certo? E a própria vinda do Cristo também, pela própria figura dele, pela própria figura de Jesus, é exemplo de como o homem deve ser, né? Exemplo do que são as reais necessidades dos seres humanos, certo? Então, isso é o que Jesus veio também nos mostrar, né? Mas, Larissa, não foi só Jesus, né? Não foi só Jesus. Foi Moisés,
foi Isaías, foram outros profetas, né? Até o próprio João Batista, né? Isso que vieram para perto para anunciar esse novo tempo, para chegar essa grande pessoa que seria o Messias e que esse Messias seria o Cristo, né? Por que todos os outros anunciaram ele? Né? Jesus estava previsto em todas as profecias de milênios atrás. Né? Então, porque já existe, pessoal, um planejamento universal de cada planeta, entendeu? E cada planeta, a depender da sua evolução, ele é seccionado por etapas de transição que vão fazendo a sua evolução, certo? Isso é natural. Então, por isso a previsão é, inclusive, muito precisa da vinda do Cristo, né? Então, enxergamos também, nós espíritas, o Natal enquanto esse amor de Deus e esse amor de Jesus por nós, né? Que dentro desse grande planejamento universal, ele envia um ser iluminado, um ser do alto escalão da angelitude para fazer criar um novo movimento de amor a Deus, né, que é baseado em outros princípios, né, e o grande princípio de Cristo era o próprio princípio do amor, né. Então, só mais uma vez retornando, Jesus, gente, ele não precisava vir à Terra, certo? Espíritos do escalão de Jesus só vêm à Terra por missão, se quiser, pelo livre-arbítrio dele, certo? Então, ele só chega a um planeta de provas e expiações como o nosso, né, que continua sendo até hoje, porque ele quer e porque ele percebe que a missão dele é precisa, é necessária para a evolução daquele determinado planeta, daquela determinada comunidade humana, né? Então ele aceitou reingressar na faixa da carne porque nós precisamos dele aqui para nos ensinar o caminho correto de Deus, ok? E aí perguntamos, se Jesus viesse hoje, será que ele seria crucificado de novo? Não é isso? Por isso que nós espíritas compreendemos que não é preciso Jesus vir. Jesus já veio, na verdade, com a terceira revelação, que é o próprio movimento espírita, né? Que é o próprio movimento espírita, não, que é o próprio espiritismo, em que vai trazer as verdades que até então não eram compreendidas pela humanidade, né? Então, Jesus veio já novamente através de seus espíritos iluminados, através, né, da codificação, da decodificação, na verdade, né, de fatos e da forma de funcionamento do universo que nós ainda não estávamos preparados para compreender. E aí, como eu disse, a gente vai fazer um relato de todos os momentos do nascimento, certo? E aí, o primeiro relato, vamos falar um pouquinho sobre Maria e José, né? Então, quem era Maria e José? Eram dois espíritos extremamente obedientes às leis divinas. Eram trabalhadores altamente honestos, né? Eram exemplos dignos dos filhos de Deus, né? E como mérito, eles tinham muito mérito para receber no seu seio o espírito tão evoluído de Jesus. E aí vocês podem perguntar, mas se eles tinham tanto mérito, se eles eram tão evoluídos, por que eles passaram por tantas dificuldades? Não é isso? Por que eles não eram nem ricos e eles não vieram com nenhum poder? Eles chegaram a Belém sem ter nem onde ficar. Por que esse povo que vai servir a Deus, né, passa por tanto perrengue, né, pessoal? Passa por tanta dificuldade. Mas, na verdade, isso, pessoal, entendendo nós espíritas que essa encarnação a qual nós estamos é apenas um estágio para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Esse fato de Maria e José, teoricamente tão desvalidos, né, pela sorte, na verdade isso exemplifica para nós a redenção humana, que nós não precisamos de privilégios materiais, né? E que nós precisamos, de fato, de assistência e auxílio espiritual para aquilo que nós
de fato e realmente precisamos, certo? Então, não preciso dizer que, por mais que a gente imagine que Maria e José estavam totalmente desabrigados, né, desvalidos da sorte, mas tinha uma legião de espíritos ao redor deles. Chega, eu me arrepio todinho. Tinha uma legião de espíritos que rodeavam todo o processo, que rodeavam toda Belém, que estavam atentos para o processo do nascimento de Jesus. Tanto estavam atentos que Jesus conseguiu fugir, né, da mortandade das crianças, né, que o próprio Herodes causou logo depois do nascimento do Cristo, quando ele soube que o rei tinha chegado, tinha nascido entre eles, não é isso? Então, quem serve a Deus pode confiar na assistência divina, que ela é garantida, certo? E o que é que significa, para além de Maria e José, o que é que significa a manjedoura, Larissa, no momento lá do nascimento? Todo mundo sabe, e comumente a gente diz que a manjedoura traduz a humildade de Jesus Cristo, né? Mas, para além disso, nós entendemos também que a manjedoura, pessoal, era para demonstrar a simplicidade que as coisas precisam, o despojamento dos valores materiais em detrimento daquilo que de fato é essencial para a humanidade, né? Que é o seu progresso espiritual por vias do trabalho em prol do bem, não é isso? Então, a dignidade não está nas situações materiais, mas sim como você lida com aqueles instrumentos necessários que você tem para levar o seu pensamento, para fazer acontecer a sua missão, né? Fazer acontecer aquilo que você veio fazer, não é isso? Seja você em qualquer profissão, seja você em qualquer pessoa da sua família, né? Você enquanto pessoa, só isso. Então, a manjedoura também, pessoal, para além dessa questão do despojo aos bens materiais, a manjedoura ela também significa que na verdade a manjedoura era o quê? Cheia, né, de pasto ali para os animais comerem. E Jesus se coloca ali como a simbologia de Jesus na manjedoura também é de ser o alimento da humanidade, né? Então, ele desceu do céu para ser o pão vivo e alimento de toda a sociedade humana, né? Então, nós devemos sempre fazer um questionamento. Nós estamos comendo do pão divino? Esse pão divino é o próprio Jesus, né? Que veio servir de alimento espiritual para a nossa vida enquanto cristãos, não é isso? E também nós tivemos, pessoal, no momento do nascimento do Cristo, no momento do Natal, a presença dos anjos, né? Como nós já dissemos, havia uma horda de anjos protetores, de espíritos altamente evoluídos que vieram amparar todo o processo do nascimento de Jesus, né? Então, quem foram os anjos, né? O que fizeram os anjos? E a gente sabe, né, segundo os relatos, que eles apareceram, né? Então, narra o evangelista que que de início só um anjo apareceu aos pastores. Curioso esse nosso medo, então, das manifestações espirituais, né? Por que será? A Bíblia, pessoal, é repleta, né, isso, de aparições dos nossos amigos do plano espiritual. E nós achamos que isso é coisa extra real, né? Que isso é algo que não pertence a esse mundo, algo que não pertence às nossas vidas. Ora, os anjos, eles aparecem para a humanidade o tempo todo, a depender das suas missões, a depender da necessidade das pessoas, né? Então, por que nós temos medo ainda dessas entidades espirituais, não é isso? Então, o anjo, ele precisou acalmar os pastores. Na verdade, ele veio anunciar aos pastores do nascimento do Cristo. Os anjos vieram para quem? Para os pastores. E ele disse, os pastores, né, confusos, né, com medo, e os anjos disseram, não temais. Trago novas de alegria para todo o seu povo. Nasceu hoje Jesus Cristo, certo? E depois desse primeiro anjo, apareceu toda uma milícia celeste atrás desse anjo. Uma multidão de anjos gritando e dando louvores, louvores de glórias ao Senhor, porque o Cristo estava nascendo e que se iniciava a partir dali
um novo período para a humanidade, certo? Então, não foi apenas um anjo. Um anjo na verdade, é a representação simbólica da horda, né, da legião, da milícia de anjos que apareceram para guiar o nascimento de Jesus naquela época, certo? Então, quem eram os pastores, né? Se os anjos foram fundamentais, né, para a anunciação para um grupo chamado pastores, né? Então, quem eram esses pastores, né? Então, por que para os pastores, pessoal? É importante a gente entender que os pastores, eles eram pessoas marginalizadas da sociedade, certo? Daquela época. Por eles tratarem o tempo todo com os animais, eles eram separados do convívio social, do convívio humano, porque eles eram tidos como impuros, entendeu? Então, ninguém jamais convidava algum pastor para ir visitar a sua casa, para ir visitar um recém-nascido ainda mais, né? Uma criança nascendo, chamar um pastor, jamais, né? Então, eles eram pessoas rejeitadas, né? Daquele tipo de cultura, certo? Então, por eles já serem essas pessoas assim, já culturalmente, socialmente já rejeitadas, mais ainda foi o espanto dos anjos aparecerem para eles, né? E não para as pessoas ditas importantes, que socialmente importantes, né? E os pastores disseram entre si, quando os pastores receberam a notícia, não é isso, que o Messias estava nascendo naquela noite, os pastores disseram, vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, né? Então, e aí nós fazemos uma outra reflexão. Quantas revelações espirituais, quantas revelações nós temos tido nas nossas vidas e qual é a importância que nós estamos dando a elas, não é isso? Então, foi a revelação dos anjos dada aos pastores, e os pastores não negligenciaram essa mensagem. Eles disseram, não, nós vamos seguir a estrela e vamos ver o que está acontecendo, né? Então, quando eles poderiam ter simplesmente dito com medo e ido embora, e sabe-se lá o que isso está acontecendo, eu vou sair daqui. Eles não fizeram isso, né? Então, eles assumiram o seu papel na história e se tornaram parte, né, do processo da exemplificação de humildade que foi todo o ato do nascimento de Jesus Cristo. E os reis magos, Larissa? Quem foram os reis magos? Isso já estamos com 30 minutos de palestra. Todos nós na história, né? Quem lê a história, quem lê a Bíblia, também compreende que tiveram 3 grandes sujeitos extremamente importantes no período do nascimento, que foram 3 magos, que eram chamados Melquior, Gaspar e Baltazar. Isso também todo mundo já sabe, né? Eles são mencionados apenas no Evangelho de Mateus, né? Engraçado. Então, os magos, eles eram sacerdotes muito conceituados do Oriente, né? Principalmente advindos da Pérsia, certo? E como eles eram sacerdotes muito conceituados, os sacerdotes para a cultura desse povo são pessoas que são extremamente ligadas à medicina, à astronomia, certo? Como também, até então, a própria astrologia, nós sabemos que a evolução da interpretação do céu parte também de correntes astrológicas e depois entra por um processo de cientificação, né? E aí nós adentramos no rumo da astronomia enquanto ciência, certo? E coisas relacionadas à espiritualidade. Então, os magos eram isso, certo? E eles iam rumo a Jerusalém. Por eles saberem, terem noção dessa grande estrela que estava em processo de alinhamento, que nós vamos passar por ela amanhã, né? Então, eles vinham em busca desse alinhamento estelar, né? Isso que é esse alinhamento que forma a estrela de Belém, né? Isso, então, eles buscavam, né? Eles já tinham tido intuições que nasceria ali um grande mestre e eles buscavam, então, Jesus. Eles foram adorar Jesus oferecendo-lhe presentes.
ouro, incenso e mirra. Todo mundo já sabe também, né? Isso também não é novidade. Mas cada um significa alguma coisa, né? Isso, o ouro, ele simboliza os valores do ser, tudo que se é, tudo que se sabe e tudo que se pode. O ouro significava isso. O incenso traduz a submissão, o acatamento, a obediência. E a mirra demonstra o sentimento de amor para com o próximo e o próprio sentimento de devotamento, certo? Então, os 3 presentes não foram presentes aleatórios, eles tinham significados perante o momento e para com o Cristo, não é isso? Então, após eles terem encontrado com Jesus, eles tiveram uma revelação em sonho, porque assim, como vocês sabem também na história, né? Eu gosto de história. E aí, os reis magos, antes de encontrarem Jesus, eles passaram por Herodes e disseram a Herodes que um grande Messias estava nascendo naquela determinada localidade, que eles estavam atrás dele. E aí Herodes, né, por conta das próprias profecias já ditas pelos profetas de séculos e milênios anteriores, ficou louco para saber quem era aquele rei que estava nascendo, né? Isso, então, por conta disso, teve a matança dos inocentes, né? Na história, uma das coisas mais tristes, né, da história da humanidade. E justamente por isso, quando os magos, os magos passaram por Herodes e seguiram o seu caminho, porque Herodes também não sabia quem era aquela pessoa, né? Quem era Jesus e aonde ele estava. E aí, a partir disso, Herodes inicia uma caçada brutal por esse bebê, né? Por essa criança esse inocente que estava nascendo. Então, em intuição, por sonho, os magos eles tiveram a revelação de não retornarem a Herodes, porque Herodes tinha pedido aos magos que quando os magos encontrassem o bebê, que eles retornassem avisando que ele também iria fazer, Herodes, que também iria fazer sua reverência ao novo mestre que estava por nascer, não é isso? Então, eles tiveram a revelação de que não voltassem para Herodes e nem para dizer, né, aonde a criança estava. Então, isso, pessoal, os sonhos, eles também são canais mediúnicos, certo? Então, várias e várias revelações, elas são tidas por sonhos. Então, como a mediunidade ela é um instrumento orgânico, ela é uma capacidade orgânica, ou seja, ela nasce com a pessoa, seja de modo rudimentar ou seja de modo mais elaborado, né? Seja só por intuição, então seja de fato por uma visão, seja de fato por uma, né, pela audição. Então, eles tiveram, pelos seus canais mediúnicos, por sonho, eles escutaram dos anjos: não voltem a Herodes. E assim, eles seguiram o caminho, certo? E aí, chegando já para as etapas finais das nossas reflexões, né, do que significa esse Natal para os espíritas, e principalmente a composição daquele momento, né, do momento do nascimento de Jesus, nós vamos fazer uma reflexão dos judeus e nós. Quando lemos o relato evangélico, nós admiramos e julgamos a cegueira espiritual dos judeus. Há tanto tempo eles esperavam o Messias, e o Messias nasce debaixo do nariz deles, e eles não percebem, não é isso? Chegou o Messias debaixo, né, no seu seio, e eles não o reconheceram, não é isso? Então, e aí nós fazemos uma autocrítica. Com tantas revelações que nós também recebemos do plano espiritual, das nossas religiões, seja você católico, evangélico, né, protestante, né, que aí representando todas as religiões evangélicas, os judeus, todas as religiões, quantas revelações e quantas mensagens nós recebemos para nos melhorar e nós negligenciamos, né? Então, o quanto de judeus nós somos e nós temos também dentro de nós, né? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer para nós próprios, né?
Ainda temos as escrituras. Se nós já temos as escrituras dos evangelistas, se nós já temos a Bíblia, se nós já temos a própria palavra e a mensagem de Jesus descrita, falada, estudada, o que é que falta para a gente evoluir e galgar patamares melhores na nossa evolução? O que é que falta para a gente? Falta um grande sofrimento? E aí que quando você não aprende no amor, você aprende na dor, né? E o ser humano muito difícil, né? Geralmente a gente aprende a gente procura crescer pela dor, né? E achar a importância das coisas quando a gente está bem pertinho de perder. E aí nós devemos sempre fazer essa pergunta. Quando nós olhamos para o momento do Natal, nós devemos nos questionar. Se eu tenho o grande exemplo de humanidade, né, de pessoa que já veio na Terra, que já veio no orbe, exemplificar com palavras, né, e com ações e com exemplos, o que é que me falta para evoluir, né? E aí, então, pessoal, comemoremos o Natal. E todo ano o Natal chega, né? E aí eu vou já fazendo essas reflexões, que aqui tá, a gente vai se encaminhando já. E aí quem já tiver por aí, vá se sintonizando, tentando acalmar o seu coração, né? E aí a gente vai se encaminhando assim para a gente refletir. Todo ano chega o Natal. Há quem diga que as comemorações natalinas são artificiais, são inúteis, que é uma besteira, que só é gasto, que é uma besteira reunir a família porque só tem briga, né? Se mal compreendidas e mal feitas, sim, realmente o Natal ele vai ser artificial se nós não compreendermos direito. Se nós partirmos para o excesso da bebida, partirmos para o excesso da comida, se nós partirmos apenas para saudações formais e presentes interesseiros e vaidosos. Se for nisso, realmente o Natal ele pode ser dispensável, supérfluo, né? Dia, mês, ano do Natal estão certos. O Natal é uma convenção humana. O que importa para nós? O que nós sabemos é que um dia Jesus nasceu. Ele veio à Terra, encarnou por mandado de Deus, não é isso? E por amor a nós, seus irmãos menores. É a mesma coisa, a mesma alusão, pessoal, de espíritos mais evoluídos, né? Que tem, né, piedade de nós, pequenos aprendizes, né, nesse processo constante de evolução, infinito de evolução. É a mesma coisa da alusão dos pais para os seus filhos menores, né? De muitas vezes ter que falar o óbvio para eles porque eles não entendem nada ainda, né? São crianças e estão tudo a aprender. Não é isso? Então, é basicamente essa relação paternal de Deus e de Jesus para com a humanidade, né? Foi isso. Jesus ele veio por esse amor paternal de ver aquela comunidade de humanos ali na Terra, os bichinhos precisam evoluir. E a gente precisava evoluir mesmo, e precisamos ainda hoje. E nós não conseguiríamos evoluir sem um exemplo. E tinha que vir esse exemplo, né, para deixar Jesus o seu legado de amor para a nossa transformação moral. Apesar de que, muitas vezes, nós ignoramos e nós golpeamos Jesus da mesma forma como ele foi golpeado lá na cruz, quando a gente o menospreza, quando a gente menospreza os seus ensinamentos, não é isso? Esforcemos-nos, então, pessoal, por compreender e sentir a mensagem sublime do Cristo, certo? Que a gente busque se alistar às legiões que confiam na vitória do bem, né? Então, que a gente tem uma máxima bem bacana que diz assim, quando o bem, não é que o bem seja fraco, mas o bem muitas vezes é tímido, né? Então, que a gente se posicione, que a gente deixe de ser tímido e se posicione perante as adversidades, né? Perante as situações humanas, e que a gente busque tomar partido das coisas e fazer o bem, né? E não deixar que o mal se prolifere. O mal só se prolifera com a ausência
e com a comodidade do bem, né? E aí, que bom, Jesus, que tu viesse. Jesus, quanta alegria em nossa alma quando lembramos do teu nascimento no mundo. Habitas por direito planos de luz e de paz da espiritualidade, e deixaste-os para viver entre nós. Sabia que nós, teus irmãos, éramos e somos criaturas ainda rudes nos sentimentos e nas ações. Mas mesmo assim tu vieste, Senhor, para dizer-nos que a vida do espírito é muito mais valiosa do que a vida do corpo, que não finda no túmulo e que os seus tesouros ladrão ninguém rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrompe. Mestre, que é o mestre incomparável de todas as coisas, não falaste somente, demonstraste, tornou-se exemplo, significando, vivendo a lei do serviço incansavelmente a favor do bem de todos e da fraternidade mais pura e indelével. Que bom que vieste, Senhor. Ainda estamos te procurando e te seguindo. Seguir teus passos, mas já sabemos também, Senhor, que se nos guiarmos pelas verdades que tu ensinaste, encontraremos a paz e instalaremos o amor na terra. Certo, pessoal? Então, essas reflexões finais foram quase uma prece, né? Elas nos mostraram que, por mais que Jesus não tivesse precisão nenhuma, comodidade, situação de necessidade, perdão, nenhuma, ele não se acomodou e, perante a lógica suprema, né, da regência universal guiada por Deus, ele veio ao nosso orbe, ele veio cuidar do planeta Terra, ele, Jesus Cristo, enquanto grande governador do nosso planeta, que acompanhou todo o processo evolutivo ao longo das eras geológicas do nosso querido lar, né? Ele próprio veio, desceu, né, enquanto espírito evoluído, e esteve entre nós. Então, que a gente veja o Natal, pessoal, não pelos comes e bebes, né, não pelos presentes, que muito embora seja muito bom ganhar presente, né? Todo mundo gosta, né? Mas que a gente não faça do Natal só isso, só bens materiais. Se não deu para dar o presente, não importa, né? O importante é que esteja com a família em casa, faça suas reflexões de Natal e principalmente que você leve para a sua família mensagens de apaziguamento de rancores, mensagens de consolo, né? E mensagens principalmente de união, né? Porque quem desagrega não avança, né? Então, é isso, pessoal. Essa parte final já foi uma prece, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido junto comigo e nós nos encontramos em um próximo momento, logo no início de janeiro, se Deus quiser, nós estaremos aqui, tá certo? Fiquem com Deus e Feliz Natal!